Olá! A semana foi bastante positiva para os principais índices acionários globais, movimento que foi acompanhado de perto pelo Ibovespa e certamente vai fazer com que o mês de maio seja um mês de fechamento muito positivo por aqui. Por trás desse comportamento está principalmente a reabertura de algumas das principais economias europeias e as expectativas por trás dessa reabertura de retomada, ainda que gradual, da atividade tanto de países europeus quanto dos Estados Unidos, que certamente será o próximo país a anunciar a reabertura de suas atividades. Pesaram ainda novas notícias positivas em torno do desenvolvimento de vacinas contra a Covid e a reação do mercado a essas notícias. A semana contou também com uma agenda bastante pesada no que diz respeito à divulgação de indicadores econômicos, tanto por aqui quanto lá fora. Por aqui, o IPCA 15 relativo ao mês de maio teve uma deflação de 0,59%, a menor variação mensal para o IPCA 15 desde a criação do Plano Real em 1994, com 5 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentando queda nos seus preços. Além disso, o desemprego, tanto divulgado pelo IBGE quanto calculado pelo CAGED, já começaram a mostrar os impactos da Covid-19 no mercado de trabalho brasileiro. Segundo o IBGE, por exemplo, a taxa de desemprego subiu a 12,6%, com perda de 1,5 milhão de postos de trabalho no trimestre encerrado no mês de abril. Foi divulgado hoje, na manhã dessa sexta-feira ainda, o PIB relativo ao primeiro trimestre de 2020 aqui no Brasil, com uma queda trimestral de 1,5% e uma queda anualizada de 0,3%. Na abertura dos números, observa-se uma queda de 2% no consumo das famílias, a menor observada desde o ano de 2001, uma queda de 1,6% no PIB dos serviços, a menor observada desde 2008, e uma queda também de 1,8% no PIB industrial, a menor desde 2016, números, claro, bastante negativos que já mostram o impacto da Covid na atividade brasileira, embora esse impacto tenha começado apenas no mês de março, último mês, portanto, no cálculo do PIB, mas que vem em linha com as expectativas e por conta disso acabou não fazendo tanto preço nos mercados. Lá fora também foram divulgados alguns PIBs importantes. Na França, por exemplo, o PIB do primeiro trimestre caiu 5,3%, a maior queda desde 1968, colocando a economia francesa numa recessão técnica. A Itália também teve uma queda de 5,3% no seu PIB relativo ao primeiro trimestre de 2020, queda um pouco maior do que a prévia que havia sido anunciada anteriormente, de 4,7%. Mas a semana contou também com boas notícias, afinal de contas foi uma semana positiva para os mercados. Um bom exemplo disso é o plano que foi anunciado pela Comissão Europeia na ordem de 750 bilhões de euros disponibilizados tanto para mercados quanto para Estados-membros da União Europeia. Segundo o anúncio desse plano, 11,5 bilhões de euros já serão disponibilizados ainda no ano de 2020 e o restante vai ser disponibilizado entre 2028 e 2058 e justamente por conta do prazo desse plano, ele foi apelidado de Plano Próxima Geração. Hoje o dia tem sido um pouco negativo para os mercados, tanto lá fora quanto por aqui, por conta de preocupações com o aumento de tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China. Agora há pouco, a Bolsa Brasileira caía 1% aos 86 mil pontos, mas isso não apagava o comportamento positivo da semana, quando o Ibovespa acumulava uma alta de 4,67%, colaborando bastante para a alta mensal de 6,83%. Com o resultado de maio observado até aqui, a queda anualizada no Ibovespa é de 25,63% para o ano de 2020. O dólar também teve uma semana de menor pressão em relação ao real. Agora há pouco, a moeda norte-americana era cotada a R$ 5,41, com uma importante queda semanal de 2,85%, fazendo com que, no mês de maio, a moeda norte-americana desvalorizasse 0,35% em relação ao real. No ano de 2020, no entanto, o dólar ainda tem uma alta acumulada bastante significativa de 35,10%. Bom final de semana a todos!